Mas antes de eu adentrar em 23, vou fazer uma retrospectiva do capítulo 22. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Números 23. Mas antes de eu adentrar no 23, irei fazer uma retrospectiva, né? Do capítulo 22. Vamos ver o que o Senhor vai falar conosco nesta noite. De que maneira o Senhor vai falar comigo e contigo. De que maneira o Senhor vai nos direcionar. Amém? Diz assim, né? Vou fazer só um relato. Quando Balaque, ele é enviado mensageiros. Balaque, ele envia mensageiros até Balaão. Por que ele levou até Balaão? Porque Balaão, ele era o quê? Profeta. Né? Balaão, ele era profeta. Tendo partido os filhos de Israel a caminho, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, da altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipó, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lembrará essa multidão tudo quanto houver, aleluia, ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zipó, naquele tempo era rei de Moabe. Ele era rei dos moabitas. Mas só que, se você for observar, ele teve medo do povo de Israel. Por que Balaque teve medo do povo de Israel? Porque eram povos abençoados. Eram povos numerosos. Eram povos que andavam juntos. Eram povos que estavam lado a lado. Eles não andavam separados. Eles andavam com acordo e concordância. E por isso, Balaque começou a ter medo de o quê? De perder o seu reinado. De perder tudo. Então, quando Balaque manda o mensageiro até Balaão, porque ele queria uma resposta, queria saber o que o profeta ia falar. Então, ele vai lá, Balaão, vai lá, fala isso, fala aquilo. Ele foi o quê? De uma forma instruindo a Balaão de como ia falar com aquele povo. E toda vez que ele ia, chegou ao ponto, se nós formos observar de novo, no versículo 15 fala: de novo enviou Balaque príncipes em maior número, mais honrados dos que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zipó, peço-te, não te mores em vir a mim. Então ele falou assim: não demora de você vir a mim. Ele falou assim: olha, vai lá e fala. Ele mandou os primeiros, Balaão não foi, vamos dizer, vamos conjecturar. Então ele mandou mais homens, e são homens mais numerosos do que os primeiros. Ele mandou ir até Balaão, falar assim: olha, o rei manda dizer para você não demorar de ir até ele, vá logo, vá depressa. Não é para amanhã, não é para hoje, para agora, para já. Porque tinha uma missão para Balaão. Ele tinha algo para falar, e tinha algo. Então respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me dissesse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para trazer coisa pequena ou grande. Então ele falou, a resposta, ele estava esperando que a resposta de Balaão. E Balaão mandou a resposta, dizendo: olha, mesmo que o rei mande todas as riquezas, eu não posso ir sem o meu Senhor mandar, sem a direção do meu Senhor. Eu não posso ir de qualquer maneira. Era isso. Agora, vamos lá para o capítulo 23. Diz assim: então Balaão diz a Balaque: edifica-me aqui
7 altares. E prepara-se 7 ovelhas e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. Balaque e Balaão ofereceram novilhos a um carneiro sobre cada altar. Ou seja, eles começaram a sacrificar. Eles começaram a fazer o que naquela época? Começaram a fazer sacrifícios. Ele começou, quando o Balaão falou assim, olha, levante aqui o altar, tá? E traga todos os novilhos. Traga algo para a gente sacrificar. Ou seja, vamos fazer algo que a gente possa vencer. Ou seja, Balaque falou com Balaão, mas Balaão estava o quê? Corrompido. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Você que é profeta, profetiza, não se corrompa. E Deus disse que nesses últimos dias, o que mais tem sido é profetas e profetisas se corrompendo, tornando-se o quê? Amante de outros deuses e deixando de servir o Deus verdadeiro. Por isso que eu sempre falo, dou o que doer. Aquilo que Deus me der, pela misericórdia, eu vou e falo. Hoje mesmo eu falei para um pastor, não falei, o Érico estava lá, olha, a sua filha mais nova vai casar, não vai demorar não, vai casar rápido. E Deus disse por quê? Que ia casar. Eu falei com a tia, ó, Deus vai fazer isso e vai ser rápido. Só se o que Deus me der, eu vou lá e falo. E se nós vamos observar, Balaão foi pago por Balaque. Ou seja, dinheiro, status, fama. Na maioria das vezes tem homens e mulheres de Deus que estão se corrompendo por causa de dinheiro, esquecendo de Deus, esquecendo dos princípios a qual Deus nos instruiu. Estão se tornando-se o quê? Amante de si mesmo. Então o quê? Quando Balaque comprou Balaão, ele queria que Balaão fizesse o quê? Falasse aquilo que ele quisesse. Viesse falar algo que agradasse a ele, não que fosse para exortar, não que fosse para falar, dizer assim, Senhor, para nós vamos dizer o quê? Tem quem? Aleluia! Tinha homem na Bíblia também que queria que Micaías falasse tudo que agradasse a ele, mas Micaías não falava nada para agradar. Aleluia! Falava segundo a vontade do Senhor. O Senhor está dizendo, tu está pensando, Anaia, que o Senhor vai falar algo para te agradar, não por meio da minha serva, nem por muitos lá fora, tu pensas de proplaçai, que são muitos que não se corromperam ainda, tu acha que o meu povo, se corrompeu, enganaste tudo, ainda tem homens e mulheres de Deus que me servem de verdade, Jesus diz assim, eu contemplo o coração de Caim. Eu contemplo o coração corrompido. Porque aqui Balaão estava com o coração corrompido. Estava com o coração voltado só para o quê? Para status, para dinheiro. E eu você, Decomanai, Jesus está dizendo para nós nesta noite, não se corrompa, venha sei, Ramon Chobo, Comanai, Assou, na mão das vezes andei a sei, Balaão andei a sou, ele era profeta, mas não aguentou ver, se corrompeu, tornou fazer tudo aquilo que Balaque queria, e você, na mão das vezes, está fazendo o que Balaque quer. Na maioria das vezes tu está fazendo o que o teu adversário quer, e tu está dizendo como o Senhor está fazendo. Procura, ora, que Jesus vai te mostrar. E qual área da tua vida,
Você está se corrompendo. Porque Jesus disse, nesses últimos dias é assim que está o meu povo. E quando, aleluia, o Balaão, que foi pago por Balaque, para amaldiçoar Israel. Nós vamos observar a história em si. Balaão, quando ele recebeu todas as mensagens que Balaque mandou, no começo ele falou assim, não, eu só vou porque se Deus mandar, se Deus não mandar, eu não vou. Eu só faço isso se Deus mandar eu fazer, se Deus não mandar fazer, eu não faço. Mas só que quando, vamos dizer, quando as ofertas que Balaque fez para Balaão, ou seja, agradou os teus olhos, agradou os olhos de Balaão, aleluias, glória a Deus, e se vem impedir, ou seja, tudo a qual Balaque queria, era que Balaão amaldiçoasse o povo, para que os planos e os projetos de Deus não viessem a acontecer na vida do povo de Israel, aleluia, não queria nada que fosse acontecido, ou seja, que ficasse estacionado, mas só que nós devemos nos lembrar sempre, que independente de homem, independente de mulher, independente de político, independente de nação, independente de anaia, independente de demônio, principado e potestade, mas quando Jesus quer, quando Jesus quer abençoar, independente disso tudo, ele abençoa porque ele é Deus. Porque ele é Deus de raço. Se ele quer te abençoar independente, a Bíblia diz que mesmo que nós sejamos infiel, mas o Senhor é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, independente das falhas que você tiver, mas Jesus, ele conhece. Você sabe que Jesus conhece a mim e você mesmo antes de eu e você nascer. Ele sabe que eu e você ia ter falhas. Ele sabe que eu e você ia ter dificuldades. Ele sabia que eu e você tinha problemas. Mas mesmo assim ele escolheu. Mesmo assim ele quer te abençoar. Mesmo assim ele quer levantar você como homem e mulher de Deus. Mesmo assim ele quer te levantar como profeta, como profetiza na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a dada ao nome do Senhor. Fez, pois, Balaque, como Balaão dissera. Aleluia. Balaque e Balaão ofereceu os novilhos, os carneiros sobre cada altar. Disse mais a Balaão, a Balaque, fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Aí Balaão falou assim, olha, não está aqui esse holocausto levantado? Tu não sai daqui não, fica aqui, tá? Ele falou mesmo assim para Balaque, tu não vai para outro lugar não, tu fica junto da tua oferenda, vamos dizer assim. Você fica ali. Ele começou a sacrificar, começou a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. Ele falou assim, então olha Balaque, tu fica aí que eu vou. Ele começou a dizer, fica, não vai não, fica que eu vou. Aí ele começa a dizer, porventura o Senhor me sairá ao encontro? O que me mostra, notificarei, então subirei ao muro do desmando. Aí ele falou, não, olha lá, ouviu Balaque? Tu fica aí, junto desse holocausto, tá? Eu vou subir lá, vou lá, dizendo na ousadia dele, né? Eu vou lá, porque profeta é ousado, o profeta tem que ter intrepidez no espírito. Eu vou lá. Então vamos dizer que ele foi, mas só que tinha dado que, olha, tudo que for notificado, tudo que vier, eu vou lá automaticamente e vou te notificando, eu vou falando. Eu vou te, ou seja, mandando mensageiros para você, Balaque.
Aleluia. E Jesus está dizendo, não precisa mandar mensageiro, porque ele vai ele mesmo. Não precisa mensageiro, não, filha. Não precisa mensageiro, não, porque ele mesmo vai. Aí ele falou assim, encontram-se de Deus com Balaão. Aí Balaão vai encontrar com quem no caminho? Com Deus. Ele vai encontrar com Deus, aleluia. E lhe disse, preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão, ó. Balaão focou em tudo de quê? De amaldiçoar. Mas Jesus disse, pode amaldiçoar aquilo que eu, o Senhor, abençoei? Não pode. Não pode. Porque a mão do Senhor está estendida sobre a minha casa e sobre a tua casa. Naia Soria Bandeia Ceia. Romana, sweet comandas. Aleluia. E aí pronto, o Senhor começou a colocar palavras na boca de Balaão. E diz assim, torna para Balaque e falarás assim. Ó, ele falou o quê? O que foi que Balaão falou para Balaque? Ele falou o que para Balaque? Falou assim, olha Balaque, junto desse altar, desses holocaustos, tu vai ficar. Porque tudo que eu ver, eu vou te o quê? Notificar. Quando ele encontrou Deus, olha o que Deus mandou para ele, a resposta. Aleluia. Aí então o Senhor, aleluia, disse para ele assim, ó, Balaque, então você vai falar assim. Aleluia. E tomando para ele, eis que estava junto do seu holocausto. Vai Balaque, lá junto do seu holocausto. E aí vem Balaão descendo de lá. Aí Balaão vai como? Na direção de Balaque. Porque ele falou o quê? Que tudo que ele visse, ele vinha notificar. Então o Senhor está dizendo, quando o Senhor cumprir, Debanaeceia, muitas promessas na tua vida, Neessou, então aquele Anaeceia, porventura que falou, vai vir notificar e dizer assim, olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Olha, quantas palavras que foi falada. Olha como é que está hoje, a Naia Ceia. Eita, a bandaia suriande comanai. Aí começou a dizer, e ele em todos os príncipes dos modelos, estava tudo ali junto. Então preferiu a sua palavra e disse, Balaque, me fez vir a quê? Arã, o rei de Moabe, dos montes Oriente, vem amaldiçoou-me a Jacó. E vem denunciar a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Então ele falou assim, olha Balaque, tu mandou eu ir até aquele povo. Quando eu cheguei lá, era para amaldiçoar quem? Jacó, era para amaldiçoar Israel. Mas só que Deus falou o quê? Vamos lá em Gênesis, o que foi que Deus falou para Israel? Falou, olha, você e a sua descendência. Deus falou que ia abençoar Israel e toda a descendência, ou seja, os 12 filhos de Israel. Mas se você for observar, teve um que não entrou na bênção. Quem foi? Foi Rubem. Por quê? Porque manchou o leito, coabitou com a esposa do pai. Mas Jesus abençoou ou não abençoou? Então Jesus está dizendo, aquilo que eu disse, Neesseia, sobre a tua vida, Neessou, sobre os teus, Neesseia, vou eu, Senhor, cumprir, Neesseia. Por isso que quando Balaão chegou até Balaque e falou, olha, tu não mandou eu ir? Então eu estou te dizendo, como é que eu vou amaldiçoar aquele povo lá, se Deus está abençoando ele? Como é que eu vou amaldiçoar alguém que
Deus vai estar abençoando. Aleluia. Então ali não pode revogar aquilo que o Senhor falou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não pode ser revogado. Se Deus falou que Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Ei, você pode dizer, está demorando. A minha bênção demorou. A Bíblia diz, por tardar a bênção, desfalece o coração. Mas Jesus está te dizendo nesta noite, não desfaleça não, filha. Não desfaleça não, filho. Porque a promessa ainda está de pé. Se o Senhor Magnaí falou para ti, que ia trazer teus filhos, que ia trazer teu esposo, Anaia Ceia, somente descansa e espera, porque a promessa ainda está de pé. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Eu sei que o Senhor tem uma promessa na vida da minha família, na vida da minha filha. Sei que minha filha é levita e minha filha é missionária. Eu canso de falar para ela, mãe, se eu sou usada, você vai ser mais usada que eu. Porque Deus, Ele falou. Quando Deus falou, minha filha tinha o quê? Minha filha tinha 9 anos de idade. Deus falou assim, ela é levita. E ela é missionária. Olha, eu falava, Senhor, glória a Deus. O inimigo levantou, fez de tudo, mas só que Jesus falou assim, a minha promessa ainda está de pé. O Senhor falou, esses dias falou, o teu neto é isso. Eu falei, glória a Deus. Ele fala, não vou, não, a senhora que é minha pastora. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Mas eu falei assim como o Senhor me instruiu para fazer, para orar, assim o Senhor vai instruir a cada um neste lugar. A Bíblia diz, ensina o caminho que seu filho deve andar. Não é assim? Quando a minha filha se afastou, muitas pessoas disseram, foi culpada, foi tu. Não foi não. Sabe o que eu fui chorar? Eu chorei igual uma criança. Chorei dia e noite. Porque uma pessoa chegou do altar e falou, você que falou. Eu falei assim, eu? Para. Chorava. Chorava até dizer. Quando foi um dia, Deus levantou um pastor. E o pastor da igreja chegou e falou assim, olha, irmã, culpada não foi tu, ele não estava nem no culto, não foi você, culpada foi amizades dela. Porque a palavra foi semeada. Você pode perguntar tudo, qualquer coisa da Bíblia que ela conhece. Ela sabe, porque eu ensinei. Ela sabe quem é o pai de Jesus, ela sabe quem foi que deu o nome a Jesus, ela sabe a história de João Batista, ela sabe a história de Nicodemos, ela sabe, você pode perguntar que ela sabe. Porque para isso a gente ensinou. Mas só que não ficou. Tem hora que dá vontade, quando eu era pequena, eu dava vontade de trazer o pulso. Mas Deus dizia, nem por força, nem por violência. Não adianta você trazer por força, por violência. Está ouvindo, pastor? Não adianta trazer por força, por violência, porque não fica. Se tu trazer, você está dando nó em pingo d'água. Não adianta. Lá como a naia ceia. Tu somente, filho, vai ter que orar lá, vai ter que orar, descer a hora. Irmã, tu está levantando palavra de maldição? Não. Não estou, não. Quem disser que eu estou, eu desligo na cara. Estou não, simplesmente eu estou dizendo, ore, porque se você trazer a força, não fica. Mas se você for pela oração, fica. Anaia soreande como anaia. Rabandeia suriande comanaço. E quando estava ali, aleluia, se nós vamos observar, tudo isso aconteceu em que período? Tudo isso aconteceu quando o povo estava no final da peregrinação, ele estava rodeando, ele estava andando, ele estava, ou seja, aquele povo estava todo no deserto. Sabia que aquele povo estava no deserto? Aquele povo ainda não tem um ponto-chave. Aquele povo ainda não estava em determinado lugar. Simplesmente ele estava o quê? Peregrinando. Estava andando. Estava ali, mas só que já tinha gente de olho. Mas ele estava ali, mas só que Deus tinha propósito. Ele estava a ponto de chegar a Canaã, porque eles começaram a roubar tudo. Ele estava no deserto. Se você ver a história todinha de Números, você vai entender que aquele povo ele estava peregrinando. Foi quando Balaque
Viu, ficou com medo e mandou chamar quem? Balaão. Quando ele chamou, ele começou, pronto, agora vamos lá. Aí o rei ficou o quê? Furioso, ficou com medo. É assim que acontece, na maioria das vezes. O inimigo fica com medo. O inimigo fica com medo, fala assim, nossa, aquele povo está vencendo. Aquele crentinho, aquele ali, ó. Aquele que ninguém dá nada, olha como é que tá. Olha aquele ali, como é que tá orando ou não. Tenho que dar um jeito para poder dar algo para ele, dar uma ocupação para ele parar de orar. Eu tenho que fazer alguma coisa para tirar o foco dele. Eu tenho que dar uma ocupação, um trabalho para ele parar de ir para a igreja. Tenho que fazer isso para ele parar o quê? De buscar o Senhor. Tenho que fazer isso. E Jesus está dizendo, não pode. Não vai poder. Porque Jesus traz de volta hoje a essência sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus no nome do Senhor Jesus. E quando estava ali, glória a Deus, quando Balaque estava o quê? Apavorado. Balaque, ele começou a ficar apavorado. Balaque começou a ficar com medo. Balaque ficou com medo tanto, porque aquele povo, o povo estava o quê? Avançando. O povo estava o quê? Prosperando. O povo estava o quê? Caminhando. Chamanda comando e assoriande cai. Rabada churiande comando chonaiase. Quando tu está displicente, o adversário está trabalhando, mas só que Deus está guerreando pela tua vida. Ele está guerreando pela tua vida, porque ele sabe se tu não guerrear, ele guerreia por ti. Por isso que a Bíblia diz, aldeia cheia, ferramenta forjada, preparada contra a minha vida e contra a tua vida, não vai prevalecer. Porque o Senhor disse que ele está levantando exército de anjos, para guerrear em prol da minha e da tua vida nesta noite, porque tem pastores, que estão dispersos. Era isso que Deus dizia, pastores dispersos. E de Satanás está, cirandando. E isso hoje cai por terra. Aleluia. E aí foi o quê? Foi a primeira. Se você for observar, num cabeçalho que fala, foi a primeira bênção de Israel, né? Que Balaque dava para o povo. Porque ele começou a dizer, eu posso amaldiçoar Balaão. Em Balaque, como é que eu vou amaldiçoar Balaão, falando com Balaque? Como é que eu vou amaldiçoar alguém? Se Deus está ali abençoando, se Deus está prosperando, como é que eu vou fazer com aquele povo? Como é que eu vou adiantar o que eu fazer? Não adianta, porque toda maldição vai se transformar em bênção. Como é que pode? Como é que pode isso? Como é que pode? Eu sempre lembro de algo que é interessante. Quando a minha mãe era viva, minha mãe sempre lançava algumas palavras. Aí eu chegava para ela e falava assim, minha filha, não há maldição sobre Israel. Maldição sem causa não prevalece. Eu sou filha do Senhor. Eu sou do exército de Cristo. Aí começava a falar. E quando ela vinha falar com os meus irmãos, eu falava assim, eu não aceito, eu repreendo em nome de Jesus. Não adianta você lançar a palavra, porque ali também é de Jesus. Então Jesus está dizendo, são autoridades que nesta noite o Senhor está derramando sobre a tua vida e sobre a minha vida. Ele, olha que eu digo para vocês, eu falei algo ontem, Jesus, ele me repreendeu sobre isso. E ele está dizendo assim para mim e para você, ei filho, não dê vazão mais. Quando vier alguma palavra sobre os teus lábios, não pronunciará mais. Não tem o costume do povo dizer, rapaz, eu estou dura. Eu estou duro, estou sem dinheiro. Nós não falamos isso? Estou sem real, não é assim que a gente fala? A partir de hoje não faz mais não. Senhor, eu não tenho hoje, mas amanhã eu sei que vai vir. Senhor, a minha conta está zerada, né? Mas só que o Senhor falou que é o quê? Não pode, não tem, eu creio que amanhã vai ter, né, Lide? Vai ter real. Deus provê tudo. Senhor, olha, tá assim, Senhor. Quer ver uma coisa? Senhor, eu quero comprar um sapato. Aquele sapato, Chico, estou sem dinheiro. Jesus assim, não se preocupa não, porque eu sou Deus que providencia o dinheiro.
Você é filha de quê? Do dono do ouro? E por que está murmurando? E por que está murmurando? Não estou falando com tu não, Lidy. Fique quieta, não é tu não. É mole. Eu estou aqui, Lidy falou, será que é eu? Eu falei, não é tu não, descansa teu coração. E nem eu. Pior que é, né? Toda vez que ela quer comprar um sapato, não consegue, porque aumenta. Ela fala que toda vez que ela... Mas é o quê? Ansiedade. Vamos dizer que o que é que Balaque estava ali agoniado, ansioso, querendo ver a derrota do povo de quê? De Israel. Mas só que Balaão não adiantava ele ir com a intenção do desejo dele de ir, porque Deus, ele contempla. Ele está dizendo, eu sou Deus que estou contemplando cada coração nesta noite. Tu acha que eu saí da palavra? Eu não saí, não. Tu acha que eu saí da palavra? Eu não saí, não. Porque Jesus está dizendo assim, olha, filha, teve gente aqui que questionou. Saiu da palavra. Começou a falar da vida, saiu da palavra. Não saí, não. Eu te mostro que eu não saí. Porque sabe por quê? Que quando, aleluia, quando Balaque falou para ir, Balaão ir amaldiçoar o povo de Israel, ele chegou a dizer que, olha o que Deus mandou dizer. Balaão fala assim, olha, Balaque, me fez vir até Arã, o rei de Moabe. Ele falou, vai lá até Arã. É para tu ir lá. Aí ele começou, nos montes do Oriente, vem amaldiçoa quem? Jacó. Ele falou assim, olha, é para tu ir lá e o quê? Amaldiçoar. Mas só que Deus falou que não vai. Tudo que o quê? Balaão ia falar o quê? Deus começava a colocar outra palavra. Ou seja, não adianta, Naia Ceia, a partir de hoje, tu querer falar algo, Jesus vai mudar. E tu vai dizer assim, como foi que aconteceu? A primeira é tu mesmo. Quando tu começar a levantar palavras de maldição contra os teus, Jesus vai dizer, ei filha, saiu de dentro de ti. Como é que tu vai amaldiçoar aquilo que é teu? Aquilo que saiu do teu ventre. Ceia. Não pode. Não pode. Jesus está dizendo, estou eu quebrando a maldição hoje. Jesus tem uma maldição hereditária na família de alguém. E Jesus hoje está quebrando nesta noite. Jesus está dizendo, estou eu nesta noite quebrando uma maldição bem antiga. Estou eu jogando por terra. Esse principal, Jesus, cobre a minha casa, cobre a minha filha, cobre o Wellington, a família de Wellington nesta noite. Mas Jesus está dizendo, estou eu desfazendo toda a cobra feita em terreiro de macumba, contra esta família, hoje o Senhor adentrou, hoje o Senhor pegou esta guerra, e o Senhor está dizendo, Satanás queria, filha, fazer assim com os teus, mas hoje eu, Senhor, adentrei, e desfiz a Naiaceia, e tu verás, filha, que vai vestir roupa de penenayação, roupa de homem e de mulher de Deus. Porque Jesus diz nesta noite, estou eu contemplando o teu coração. Jesus está dizendo assim, estou eu movendo algo. Muitas das vezes pessoas lançam maldição. Diz que ia ser uma meretriz. Diz que ia ser um viado. Diz que ia ser Jesus, perdão, Jesus, mas eu já falei. Que ia ser assim. Mas Jesus está dizendo, estou eu quebrando na Iaceia. Estou quebrando toda maldição. Estou eu quebrando a Maia Suribialdecai. Estou eu desfazendo a Nagaçou. Porque pegou o nome, levou no centro e consagrou este nome. E Jesus hoje está lá de Caiaçuriabadai, está lá de Caçuiminexocamanai, desenterrando este nome. E o nome da tua filha, viu, Leide?
Ribiane, mana, hasui. Ribiane, kasui, menes, ribiane, has. Jesus está desfazendo algo que foi feito. Alguma entidade. Na sui de camantonai. Ribiane, basui de rai. Ramancho, comanto, nas, de rai. Ribiane, limpando. Xarabande, hasui de cai. Está limpando. Aleluia! Ei, damanda rassou. Ixalabá de cas. Aramana rasseia. Mas Balaão, por ser um profeta, sabemos que profeta fala aquilo que Deus manda. Mas só que Balaão, ele queria falar aquilo que Balaque mandava ele falar. Alabá da rassurecai. Mas só que quando Balaão teve um encontro com Deus, no meio do caminho, não estou falando agora de quando a jumenta repreendeu ele, né? Já pensou que Jesus usasse um cachorro para falar do que eu ia ficar perto? Eu vazava, nem oxe, ó, perna aqui para que te tem. Imagine, quando Deus exortou Balaão, usando aquela jumenta. Assim, nos dias de hoje, pode acontecer. Com Deus usar para exortar muitos e muitos homens e mulheres de Deus, que se dizem, entre aspas, ser homens e mulheres de Deus. Mas Jesus, ele sabe trabalhar. E quando, aleluia, quando, eu não vou falar o que tu quer, não adianta tu me pedir, que eu não vou falar. E quando estava ali, aleluia, aleluia, glória a Deus, não adianta tu vai ganhar com Deus. Tem gente que está aqui, Deus, usa ela para falar comigo. Deus, eu quero que ela fale assim. Eu falei para Deus que eu não vou falar o que tu quer. E quando estava ali, aleluia, que Balaque era profeta, tinha que falar. Então ele queria falar tudo que agradava a Balaão. Mas só que Balaão, aleluia, por ser profeta, ele foi, mesmo ele estando corrompido, sendo vendido, mas só que no meio do caminho, algo aconteceu que Balaão teve que mudar. Não teve que ser mais o mesmo. Então Jesus está dizendo assim, aquele que Neia Ceia, aquele profeta que porventura falava Neia Ceia, vai hoje mudar. Não vai ser mais o mesmo. Quer ver? Aleluia. Vou falar de um profeta aqui. Mas esse profeta, ele não se corrompeu. Ele era um profeta de Deus. Se nós vamos ver a história do profeta Isaías, quando o Senhor falou para ele, a Isaías, vai na casa do rei, quem? Zedequias. Fala com ele. Olha, rei, põe tua casa o quê? Em ordem. Era homem de Deus? Sim. Deus falou. Usou o profeta Isaías para falar com o rei. Vai lá e fala para ele, olha, eu tenho visto assim, começou a relatar, vamos conjecturar, começou a relatar tudo e começou a dizer, olha, vai lá e fala assim para ele, olha, rei, põe tua casa em ordem, que tu vai o quê? Morrer, não vai viver. Que foi que o profeta fez? Entregou o recado e saiu. Ele saiu. Mas o rei fez o quê? Foi orar. Virou a carinha para a parede e começou a falar, Deus, lembra como eu era. Deus, olha como é que eu estava. Deus, olha a minha vida, começou a falar. Aí Deus vai lá e fala, Isaías, eu vi o meu servo orar. Volte lá, Isaías, e fala. Aleluia. Eu não sei qual foi a sentença que levantaram para a tua vida. Não sei qual foi a sentença que levantaram para os teus. Mas aí foi o profeta quem? Isaías. Foi lá até o rei Zedequias e falou, olha, rei, o Senhor mandou vir aqui, dizendo para ti, tudo passo a passo, e eu vou te dar o quê?
mais 15 anos. Aí Jesus está dizendo assim: olha, a maldição a qual falaram sobre a tua e os teus, hoje estou eu quebrando, estou eu, ou seja, fazendo neiaçui de comanai, dando honra neia ceia a alguém dos teus nesta noite. Se tu me perguntar quem é, eu não vou dizer, porque Deus disse que não é para falar, porque senão os olhos vai crescer. Aleluia! Aí foi. Aí, ainda ele continuando a falar o que Deus tinha usado para falar para ele, ó, como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Rapaz, como é, Balaque? Que tu quer que eu vou denunciar o povo? Se porventura, Balaque, o povo não fez nada de errado. Como é que eu vou denunciar alguém? Se Deus, que é Deus, não denunciou, como é que eu vou denunciar? Quem denuncia é quem? Satanás. Quem acusa é quem? Satanás, mas Deus não. Deus, ele não é invasor. Ele bate 1, 2, 3. Se você abrir, ele vai o quê? Adentra. Aí ele continua dizendo: pois do cimo das penhas vejo Israel e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Ele falou: vai ser próspero. Aquele povo não vai ser reputado não, viu, Balaque? Aquele povo vai ser o que? Honrado. Aquele povo vai ser o que? Multiplicado. Aquele povo vai ser o que? Próspero. Aleluia. Quem contou o pó de Jacó? Ou enumerou a 4ª parte de Israel? E quem eu mora a morte dos justos? Morra, perdão. E o meu fim seja como o deles. Olha. Olha o que Balaão falou para Balaque. Eu posso fazer isso? Eu posso denunciar? Eu posso fazer algo que você quer? Eu posso fazer, Gilson, algo para te agradar? Não. Jesus pode fazer? Não. Mas Jesus pode mudar a situação e fazer você ser próspero. Eu posso, Dira? Eu posso falar o que tu quer? Posso? Não. Posso não. Posso falar nada que tu quer. Mas Jesus pode. Ele pode falar tudo. Mas ele contempla o coração. Ele contempla. E Jesus hoje está contemplando na sua saúde. Jesus hoje está visitando a sua saúde. Muita palavra de maldição foi lançada na tua saúde. E Jesus hoje está jogando por terra. Cala mais. Vigie mais. Fique atenta. Que Jesus nesta noite está adentrando, jogando por terra enfermidades sobre a tua vida. Ia ser começar das tuas pernas. Depois ia subir. Até te paralisar por completo. O adversário queria que tu ficasse em cima de uma cama, paralisada. Mas Jesus hoje está jogando por terra. Porque vê na maioria das vezes que tu fala, mas não fala por falar. Fala assim, até mesmo na brincadeira, dando risada. Mas Jesus nesta noite está visitando o teu interior e jogando por terra. Palavras hereditárias. São palavras que tu ouviu na tua infância quando tu era criança. Tem palavras, varoa, que você ouviu da sua mãe. E Jesus disse que esta palavra, quando eu estava falando o que eu ouvi da minha mãe, o Senhor dizia que a palavra que tu ouviu da tua mãe, te feriu muito aqui.
o teu coração. E Jesus hoje está passando a mão e arrancando e dizendo: não te preocupas, que eu, Senhor, te abençoo. Aleluias, glória a Deus. Pode denunciar? Pode denunciar? Balaão poderia denunciar alguém sem Deus mandar? Se Deus quer, Deus não estava denunciando. Mas só que Balaão queria. Balaque queria que Balaão não fosse lá denunciasse o povo. Aleluia. Mas só que não fez não. Não fez não. Porque Deus estava no controle de tudo. Então disse Balaque a Balaão: que me fizestes? Ó o que Balaque fez. Ei, Balaão, o que foi que tu me fez? Porque ele queria o quê? Que Balaão chegasse lá, começasse a falar: olha, Balaque, eu fui lá, falei assim, fiz do jeito que tu mandou fazer. Olha, eu lancei a palavra de maldição, eu fiz assim, olha, aquele povo assim, vai assim. Mas só que quando Balaão chegou e falou o relato todo para Balaque, ei, você aí, Balaão, o que foi que eu te fiz? Ele não gostou do relato que Balaão deu. Então ele falou assim: chama-me para amaldiçoar os meus inimigos. Ele falou que o povo de Israel era o que dele? Inimigo. Mas eis que somente os abençoa. Mas Balaão, eu não falei para tu ir amaldiçoar, tu vai dizer para mim que tu foi lá e abençoou. Ou seja, tudo que Balaão ia falar, Deus mudava a palavra. Ou seja, tudo que Balaão fosse falar, Deus ia o quê? Mudando, transformando em bênção. Aleluia. Aí ele começa. Mas ele respondeu: porventura, não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Aí Balaão falou assim: porventura eu não vou ter cuidado de falar o que Deus mandou eu falar? Aleluia. Porventura você não vai ter cuidado de falar? Eu tenho. O que Deus me dá, eu falo. Também guarda. Fazer que nem o pastor fala: pode guardar, depois você vai ver o resultado. Teve uma jovem. Ela estava namorando. Aí eu falei com a mãe: daqui a 9 meses você vai ver o resultado. Aí a mãe: como? Ela está namorando, mas não está. Daqui a 9 meses. Aí ela chega em casa: Deus usou um vaso na igreja. Não falou que foi fruto, porque se falasse, não podia. Falou assim: Deus usou um vaso na igreja, disse que depois de 9 meses. Como, minha mãe? Eu? Sim. Você está grávida. Depois de alguns meses, alguns dias, ela falou para a tia. Depois, parou no ouvido da mãe. Ela estava grávida de 4 meses. Aí quando foi depois, teve um menino. Aí ela foi embora para São Paulo. É bênção. Filho é bênção. Aí, quando foi depois, ela foi para São Paulo. Eu falei para a mãe dela: ela está voltando. Mas está voltando grávida. Aí a mãe: de novo? Eu falei: a menina grávida. Aí ela chega e fala: observe que nem foi ela que me falou, eu subi para o 2º e para o 3º. Ela falou: lembra da profecia? Eu falei: qual? Teve tantas. Da menina que ia vingar. Pois é, está grávida. Está grávida de 1 mês e pouco. Eu falei: mas só que ela vai perder. Porque ela não queria vingar. Aí, para quem entendeu, sabe o que foi que aconteceu. Ela perdeu o neném. Eu falo sempre para minha filha: você vai ter outro filho. Eu falo para ela assim: você vai ter um filho, vai ter uma filha. Vai ser uma menina. Ela fala: ai meu Deus, vai ser uma menina.
O próprio Deus, ele disse que vai dar. No tempo certo, vai preparar tudo e vai dar. Ela queria, mas depois agora ela mudou. Mas Jesus disse que vai dar. O pastor também vai ser avô. O pastor vai ser avô. Gilson vai ser avô. Lídia vai ser avó. Lídia, ela grita por... Deus me livra! Vai ser avó. Magnaí vai ser avó. De novo. Só não me pergunte de quem é, que eu não sei. Jesus disse que vai ser avó. Né? Vai ser avó. E Jesus disse assim, ó, que ele está contemplando. Já Berna não vai ser avó. Berna vai ser bisneto, vai ser bisneto. Bisavó. Eu já falei, eu tenho neta, vou ter mais outra neta. Né? Vou ter mais outra neta. Né? Jesus, ele vai fazer assim, porque Jesus, ele vai adentrar. São bênçãos. Hoje Jesus está dizendo assim, ó, toda palavra de maldição que lançaram contra a vida dos meus servos, estou eu quebrando hoje. Quem falou que não ia ter casa, vai ter casa. Olha a Magnaí, a sua filha vai casar. Vai casar. Mas eu vou te dizer bem claro, não sei se vai ser com quem ela está. Ela vai casar. Ela vai casar. Vai casar. Né? Vai casar. Vai morar na casa. São bênçãos. Alguém lançou uma palavra de maldição sobre a vida da tua filha. Olha, pai, fica quieto. A minha filha é próspera. Olha, pai, fica quieto. Tá entendendo, Magnaí? Fica quieto. A minha filha é abençoada. Entendeu, né? Quando falar, porventura, besteira novamente. Ei, Deus, fica quieto. É benção. Minha filha é uma benção. Aleluia. É benção. A sua filha é benção do Senhor. Você só vai dizer isso, ela é benção do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então Balaque lhe disse, rogo-te que venhas comigo a outro lugar. Começa a dizer, venha comigo para outro lugar agora. Donde verás um povo e verás somente a parte mais próxima dele. E não verás todo. E amaldiçoou-me ali. Pronto. Ele foi na primeira parte. Fez o quê? Não conseguiu amaldiçoar. Balaque, insatisfeito, foi lá e chamou ele para outra metade do povo. Bora, agora ali tu vai ter que amaldiçoar. Mas não adianta. Ninguém pode frustrar os planos de Deus na vida do povo de Deus. Por isso que Deus diz assim, ó, Deus, ele cuida, abençoa o povo dele. Esse é o tema. Aleluia, glória a Deus. Levou consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisgá, e edificou 7 altares, tá vendo? Tornou a fazer o quê? Edificar altares. Tornou novamente a edificar altares. E sobre cada um ofereceu um novilho e aleluia, e um carneiro. Começou a vir a idolatria novamente. Primeiro ele fez o quê? Levantou o altar e mandou Balaão ir. E Balaão falou, tu fica. Na segunda parte ele falou que vou repetir a mesma dose para ver se vai mudar. Ele falou assim, eu vou repetir tudo aqui para ver se muda. Aí lá vai. Então disse Balaão a Balaque, fica aqui, junto do seu holocausto, e eu irei ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse, torna para Balaque, e assim falarás. Aleluia. Vindo a ele, eis que estava junto ao holocausto. Estava ali de novo. Aleluia. E os príncipes dos moabitas, como ele, perguntou-lhe, pois, Balaque,
Que falou o Senhor? Então proferiu a palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve e escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não farás? Ou tenho falado e não cumprirás? Deus está dizendo para um homem aqui, Anaia Ceia: não sou homem que minto, nem sou filho do homem que se arrependo. Diria eu e não cumpriria, e por que tu questiona comigo? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou e não posso revogar. Ele falou: olha, Balaque, Deus falou que era para me abençoar. Eu não posso revogar o que ele falou. Então o Senhor está dizendo nesta noite: eu sou Deus que estou falando que vou abençoar. E não posso revogar. Jesus disse assim: eu não estou revogando a bênção a qual eu prometi para o meu povo, a lei da Suiquemenai. Não viu iniquidade em Jacó. Olha, o Senhor mandou, ele falou: não vi iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, e não é dele. Se ouviu aclamações ao rei, Deus os tirou do Egito, às forças. Deus tirou ele o quê? A força do Egito. Então Deus está dizendo: eu tirei do Egito. E por que tu quer voltar para o Egito? Se eu estou te abençoando e tu quer voltar para o Egito, se eu te tirei do Egito, e por que tu quer voltar para o Egito? Jesus disse: vigia tu somente com os teus lábios. Amém? Essa é a agradecimento da oportunidade, em nome de Jesus.